Olá, muito bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais um dia nós estamos aqui na presença do Senhor. Hoje, o segundo dia do mês de março. Graças a Deus e ao seu santo cuidado, nós ainda tivemos oportunidade, ou temos essa oportunidade de estarmos vivos. Sabemos que vivemos em tempos de crise, de conflitos, e que muitos estão clamando pelo socorro do Senhor, mas estão perecendo. E talvez a pergunta que pode pairar na nossa mente é se realmente Deus cuida dos seus filhos. Mas a verdade é que Ele sempre cuidou e cuidará com intenso amor dos seus filhos nessa terra. O permitir que um ou outro morra só cabe a Deus responder esta pergunta. E no futuro breve, nós estaremos tendo respostas de todas as situações que vivemos neste planeta Terra. Por isso, fique conosco cada manhã aqui nas meditações para compreender quão grande é o amor do nosso Deus. Gostaria de te convidar para nós podermos orar e abrir a palavra do Senhor em reflexão esta manhã. Santíssimo e eterno Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua misericórdia e bondade que se renova a cada dia. Se não fosse a tua misericórdia, o inimigo das almas já destruiria por completo toda a humanidade. Mas ainda o Senhor retém os ventos e controla os desígnios dos homens. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor tão grande para com este planeta, esta terra, para com toda a humanidade. Queremos pedir que o teu Espírito agora nos conduza e nos dirija enquanto falamos contigo através da tua palavra. Ensina-nos o caminho que devemos andar e nós andaremos conforme a tua vontade, no teu propósito. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu prezado amigo, esta manhã nós vamos meditar sobre um outro assunto do texto das Segundas de Crônicas 7, verso 14. E o tema para esta manhã nos diz: E se converter dos seus maus caminhos. Nós temos vindo a debruçar sobre esse verso, um único verso, mas com conteúdo para muitos dias de meditação e reflexão. Querido, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Continuemos a analisar, ou a análise, continuemos a análise de Segundos de Crônicas 7,14. Esta quarta diretriz, que nós já vimos a primeira, que é humilhar, segunda, orar, terceira, buscar a minha face, e agora a quarta diretriz, que é converter dos maus caminhos, é de certo a mais incômoda de abordar. Não nos sentimos muito à vontade. Não a podemos esconder e passar à frente também. Se o fizéssemos, tudo ficaria comprometido. Se esta diretriz não fosse tão importante, Deus não a teria incluído na sua fórmula para o reavivamento. Mas Deus incluiu. Por quê? Porque o pecado é um assunto muito sério, tão grave que custou a vida do Filho de Deus. E não podemos encobri-lo, ignorá-lo, brincar com ele ou acariciá-lo. O pecado é mortal. E a palavra do Senhor em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Isto é bem claro. Não há como tentar ignorar o pecado ou tentar passar por alto. E é por essa razão que Deus está a chamar o seu povo em toda parte a humilhar-se, a orar, a buscar a sua face e a converter-se dos seus maus caminhos. Não podemos recusar. No dia 22 deste mês, fará 135 anos que foi publicado na Review and Herald um artigo de Ellen G. White. E o título era A Grande Necessidade da Igreja. Esse artigo fala sobre esse assunto tão importante. E começa com as conhecidas palavras. Veja o que é descrito ali.
Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Um reavivamento da verdadeira piedade. O artigo contém 6 apelos para que o povo de Deus confesse e abandone os seus pecados. Isto faz parte do trabalho de preparação no qual temos de nos empenhar para que o reavivamento possa acontecer. Nesse artigo de 1887, ela escreveu ainda: o nosso Pai Celeste está disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão para dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus na sua promessa para conceder-nos as suas bênçãos. Amigos, não há outro caminho. Tente imaginar Deus a te conceder o poder do Santo Espírito e você vivendo uma vida pecaminosa, no pecado. O que isso iria acontecer? O que iria acontecer na tua vida? Pelo menos quando Isaías teve uma visão de Deus, a primeira coisa que ele sentiu é que ele ia morrer. O certo é que se o Espírito Santo é concedido e você vive numa vida pecaminosa, o certo é que o Espírito Santo vai eliminar-te. Porque ele é Deus. E ele também não compactua com o pecado. Querido, afinal, o que aconteceu com o pecado? Evita-se falar dele. Hoje, no tempo do politicamente correto, vivemos esse período, esse tempo tão crítico. É preferível falar de fracassos morais, desvios, cumplicidade ou estilo de vida alternativos. Soa melhor. Mas falar do pecado, apontar o dedo ao pecado, não é apontar as pessoas, apontar o dedo ao pecado. Tem sido uma fuga à realidade. É uma camuflagem. Falar de fracassos morais. Mas o que é um fracasso moral? É pecado. O que é cumplicidade? É pecado. Uma das características da nossa época é a falta da intuição do pecado. Em vez de odiarmos e aborrecermos o pecado pelo que fez à humanidade e o grande custo a Jesus, fizemos as pazes com o pecado. É normal, toda a gente faz. Não podes pensar que aquilo que eu penso que é bom para mim é pecado. Cada um tem a sua verdade. Queridos, agimos como se não houvesse um diabo a rugir como leão à procura de devorar alguém. Segundo 1 de Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão. É preciso permitir que o Espírito Santo enfrente o pecado na nossa vida. Porque, meu irmão, minha querida irmã e amiga, se nós não permitirmos que o Espírito Santo enfrente o pecado na nossa vida, nunca o podemos receber, porque se ele for derramado sobre nós, sobre a nossa vida, para possuir-nos no pecado, vamos ser eliminados. Temos de nos humilhar diante de Deus e confessar a nossa fraqueza e amor àquilo que o Senhor odeia, que é o pecado. Agora não pense que eu que estou aqui a fazer essa meditação estou isento. Eu também estou nessa lista. Todos nós. Tem aquela coisinha que a gente gosta, que aparentemente Satanás já nos tirou a vergonha. Satanás já nos ludibriou de uma forma que parece que é normal, mas aos olhos de Deus é pecado. Às vezes, tem muitos de nós que não somos adúlteros, nem ladrões, nem gatunos ou nem feiticeiros, mas podemos ter o espírito de adultério no nosso coração. Podemos ter espírito do furto, espírito de feticismo, espírito de idolatria. Imagine alguém que gosta de ser paparicado, ser aplaudido. Talvez ele não vai a palcos gigantes, mas a forma como ele posta as suas fotos nas redes sociais, buscando o quê? Os elogios, as grandezas.
Alguém que talvez não adultera, nunca adulterou, mas todas as mulheres ou todos os homens que passam pelo seu redor têm um olhar discreto. Amigos, só o Espírito Santo poderá nos dar a vitória. E com essa vitória, estamos salvos nele. Sejamos sinceros com nosso Deus. E louvado seja o Senhor, que graças a Deus, graças ao bom Jesus que nos ajuda e nos auxilia. Hoje, o Senhor convida-te e convida-te a mim. Convida-me. É tempo de nós convertermos os nossos maus caminhos. O processo para que o Senhor possa nos perdoar e sarar a terra, reavivar a nossa vida, passa pela confissão também. Pedirmos ao Senhor, como disse o apóstolo Paulo, cada homem examine a si mesmo, examine o seu coração. Mais do que está a examinar a vida de cada um, do irmão tal e da irmã tal, examine a si mesmo. Será que vivemos uma vida realmente de fé? Uma fé genuína? Uma fé que cria repulsa no coração contra o pecado? O grande ódio que a humanidade hoje precisa é o ódio contra o pecado. Mas infelizmente, vivemos num mundo em que o pecado é amado. Esta manhã quero te convidar a orar. E você, lá em sua casa, tome tempo, como eu também, depois desta meditação, tomarei. Orarmos a pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Vamos orar? Amado Deus, nosso Senhor e Salvador, obrigado porque o Senhor anseia pela conversão dos nossos maus caminhos. O Senhor quer que nós abandonemos aquilo que nós acariciamos. E nós temos coisas no nosso coração que acariciamos. E muitas vezes já estamos tão habituados com isso que já nem sentimos horror a essas coisas. Nós rogamos que o Teu Espírito possa motivar o nosso coração, que o Teu Espírito possa realmente convencer-nos do pecado, porque o Senhor Jesus disse que Ele viria para fazer isso. E nos revele o nosso caráter, a nossa verdadeira situação. Pai, perdoa-nos. Seja com todos aqui presentes que estão ouvindo esta meditação. Que cada um seja motivado a entrar no seu quarto, se ajoelhar e humilhar e orar, buscar a face do Senhor e buscar converter dos maus caminhos. Fique conosco o dia de hoje, suplicamos e agradecemos, tudo recebemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, eu te desejo um bom dia, que a paz do Senhor possa repousar sobre o teu coração. Saúde à sua família e amanhã estaremos cá de volta. Um grande abraço.